o último tópico do dia e do semestre, porque a próxima aula é só uma aula de revisão, tá? Então, esse último tópico que a gente vai ver agora é um tópico teórico, tá? Que, assim como o anterior, distingue muitas vezes um bom de um mau economista, tá? Então, eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção nisso aqui. Então, eu queria voltar a falar com vocês sobre o excedente do produtor. O que é o excedente do produtor? Ou, como a gente convenciona chamar, só de EP. Bom, o excedente do produtor é análogo ao excedente do consumidor, né? Então, é quanto o produtor está recebendo a mais do que seria o mínimo para ele produzir. Agora, qual é a lógica? Até onde ele é capaz de produzir? Se vocês lembram da condição de fechamento da empresa, que a empresa funciona até o momento em que ela está pagando pelo menos os custos variáveis, logo, o excedente do produtor vai ser o quê? Vai ser a receita total, ou seja, a receita de quanto você ganha, menos o quê? Menos a função custo variável. Porque o custo variável é o mínimo que você precisa pagar, porque o custo fixo você pagar de qualquer jeito. Então, a gente pode dizer que o excedente do produtor é a receita total menos o custo variável de produção. E olha que interessante, graficamente, P, Q, e aí eu tenho um nível de preços P, né, que no caso é a receita marginal, também, no caso de concorrência perfeita. E aí tem um gráfico, por exemplo, de custo marginal, desse tipo assim. Qual é o excedente do produtor? Pessoal, o excedente do produtor, vocês aprenderam que era integral entre a curva da oferta e a curva da oferta e o preço do praticado, né? Então, exatamente essa área aqui é o excedente do produtor. Aí você deve falar, poxa, mas a receita total é isso aqui, né? Esse retângulo. Por que eu tenho que excluir essa parte de baixo aqui? Essa parte de baixo é exatamente a integral, essa parte de baixo que eu estou excluindo aqui, que seria uma área em verde, eu não vou pintar para não confundir vocês, para poder sobrar só essa área em vermelho, seria exatamente a integral do custo marginal. E a integral do custo marginal dá o custo variável. Por quê? Porque o elemento fixo, né, quando eu derivo, vira zero. Então, a única coisa que vai ser recomposta ao integrar o custo marginal vai ser exatamente o custo variável. Isso aqui é Qzinho estrela, um ponto ótimo de produção. Então, o excedente do produtor aponta quanto a empresa está acima do seu ponto crítico de fechamento. Assim como o excedente do consumidor é quanto estava no limite, digamos assim, do consumidor aceitar a troca monetária, né, e vai corresponder à área entre a receita marginal e o custo marginal, né. Agora, ter excedente do produtor significa ter lucro? Essa é uma pergunta, né? Porque a gente toda hora estava falando do excedente do produtor, os produtores ficaram melhores ou piores, mas ter excedente do produtor significa ter lucro? Sim ou não? Claramente, isso aqui depende dos custos fixos. Óbvio. Porque a gente não está... O lucro depende dos custos fixos também. Não significa que você vai fechar a fábrica, mas você pode estar tendo prejuízo. Isso já ficou claro da nossa análise anterior, né? E aí é interessante que você pode pensar, será que existe alguma relação entre lucro e lucro e excedente do produtor? Qual é essa relação? Bom, o lucro é a receita total menos o custo total. Só que eu sei também que o custo total pode ser dividido em custo variável, receita total, menos custo variável,
menos custo fixo, correto? E vocês devem ter reparado que essa fórmula aqui, receita total menos custo variável, é exatamente essa aqui, então posso trocar isso aqui pelo excedente do produtor. Logo, uma relação simples de ser retirada é que o lucro será o excedente do produtor menos o custo fixo. Então, muitas das análises que a gente estava fazendo de melhoria ou melhora ou piora, pioria, né? De melhora ou piora do cenário para os produtores, quando a gente estava analisando apenas o excedente do produtor, não significa que eles estavam necessariamente lucrando mais, pessoal. Entendam bem isso, né? O lucro não significa, né, ter lucro não significa necessariamente não sei, desculpa, ter excedente produtor não significa necessariamente ter lucro. Então não significa que se eu tenho excedente eu estou numa situação espetacularmente boa, né? Tudo bem? E essa questão do excedente do produtor é muito importante porque em vários momentos a gente vai fazer análise baseado nisso, né? Então, às vezes a gente tem de olhar, pô, mas olha o tamanho desse excedente do produtor. E existem setores industriais cujos custos fixos são muito altos. Pensem, por exemplo, uma siderúrgica. Pessoal, uma siderúrgica quase tudo é custo fixo. Custo variável é muito pequeno. Custo variável é o carvão, é o minério de ferro e os funcionários, digamos assim. Só que o alto forno é extremamente caro, né? Então, o custo fixo é muito alto. Você pode fazer uma análise, verificar que aquele setor tem muito excedente produtor, mas você não pode ignorar o fato de ele ter um alto custo fixo, reduzindo as margens de lucro. Tudo bem? E aí, pessoal, eu entro efetivamente no último tópico, né, que eu acho muito, muito interessante, que é o tópico de renda ricardiana ou renda econômica. Pessoal, a renda ricardiana se chama renda ricardiana em homenagem a David Ricardo, né, que apesar de sobrenome de origem portuguesa era inglês, né, era britânico. Então, tá aqui em cima, né, acreditem em mim. Eu escrevi renda ricardiana aqui. Porque é um cara genial, né? É isso exatamente quando você começa a pensar que um cara é realmente genial quando ele apresenta algo que é usado e válido até hoje, e quando você percebe isso muito à frente do seu tempo, né? Então, isso que define basicamente um clássico, né, que é uma coisa que é válida até hoje. Bom, até agora, a gente estava analisando o equilíbrio com firmas com tecnologias similares, ou tecnologias e custo, tamanho similar, né? Basta pensar que a gente está usando N como um número de empresas. Então, você pode dizer, professor, toda essa enrolação aí, mas na vida real, as empresas são diferentes. Então, todo aquele negócio de equilíbrio de mercado, lucro econômico zero, não vale, professor. Não existe isso. Bom, quem responde essa questão é o próprio David Ricardo, explicando que sim, que mesmo tendo tecnologias diferentes, mesmo tendo custos de produção diferentes, as empresas tendem a convergir e a chegar a equilíbrio competitivo. E eu vou explicar exatamente com a lógica que David Ricardo apresentou, só que ele apresentou de maneira diferente. Ele apresentou isso para o mundo agrícola. Tá? O que ele fez? Ele pensou o seguinte, a mesma coisa que vocês devem estar pensando. Pô, mas toda empresa tem o mesmo custo de produção? Ele pensou isso no mundo agrícola. Mas toda terra tem o mesmo rendimento? Reparem que é a mesma lógica, só que aplicada ao quê? Você planta trigo numa terra mais propícia a trigo, ela vai dar maior rendimento do que uma menos propícia de que uma terra marginal. Tá? Então, para vocês entenderem a lógica, vamos pensar em 3 tipos de empresa que podem ser pensadas como 3 tipos de terras, no caso do David Ricardo. Essas 3 empresas, elas vão estar operando ao mesmo nível de preço de mercado, P estrela, tá? Porque elas fazem parte do mesmo mercado, no caso do David Ricardo, elas estão no mesmo mercado de produção de trigo, por exemplo. Uma empresa, ela tem custos muito baixos,
outra tem custos médios, e outra é o que a gente chama de firma marginal, não no sentido que ela está fora da lei, tá? Mas porque ela opera na margem. Ela é a empresa que está no limite, tá? Então, confia em mim aqui também, né? Custo médio e custo marginal, como vocês estão acostumados. Então, eu vou chamar isso aqui de firma de custo baixo, custo médio, e isso aqui eu vou chamar de firma marginal. Tudo bem? Bom, diante desse cenário, se eu tenho 3 tipos de firmas, eu vou fazer aquele mesmo processo de maximização, custo marginal igual ao preço, define a quantidade, estrela, custo marginal, quantidade estrela, custo marginal, quantidade estrela, faço a área do lucro, faço a área do lucro, e aqui não tem área do lucro, porque o lucro é exatamente zero, porque a gente está pegando no ponto limite aqui. Tá? Então aqui eu tenho lucro positivo mais menor, isso aqui eu tenho lucro zero. Bom, vocês vão, olhando para esse gráfico, pensando nessas 3 firmas representando o setor, aquela lógica que eu expliquei para vocês do ponto de vista de funcionamento de mercado não valeria, porque existem 3 empresas, essas 3 empresas, 2 delas têm lucros positivos, e essa empresa praticamente ela não sai nem entra, ela não quer sair porque ela tem lucro zero, mas ela também, nenhuma outra empresa queria entrar por causa disso. Aí você fala, não, professor, esse argumento não vale, porque os outros concorrentes potenciais vão olhar para essas 2 firmas que têm lucro e vão querer entrar. E eu vou dizer, concordo com você. Então, sobre esse argumento, o mercado não entra em equilíbrio. E aí? Como você resolve essa charada? Se várias pessoas ficam definindo que não, existe equilíbrio, o mercado entra em equilíbrio, como o mercado entrará em equilíbrio se algumas firmas têm custos maiores e outras têm custos menores? Alguém sabe me dizer? Bom, já que pensem o seguinte, as firmas com custos menores tendem a gerar o quê, pessoal? Excedente maior. Concordam comigo? Elas vão ter mais excedentes maiores, mas esses excedentes podem ser precificados pelo mercado. Isso é exatamente o que explica o David Ricardo do ponto de vista agrário. Se eu tenho, voltem para o mundo agrário lá, isso aqui é uma propriedade rural com um terreno muito pouco apropriado para trigo, por exemplo. Esse já é um pouco mais apropriado, esse é bastante propício. Pessoal, os custos estão totalmente diferentes, né? O custo de produção é menor, maior e mais alto aqui. Só que pensa o seguinte, se de fato é menos custoso produzir trigo nesse terreno, o que vai acontecer do ponto de vista de mercado de fatores? Quando todo mundo souber que esse terreno produz trigo a preços menores, as pessoas vão pagar mais por essa terra. Concorda comigo? Isso vai precificar para cima os custos, inclusive. Então, toda a curva de custos, já que a gente está falando de custos econômicos, então incluem os custos de oportunidade, o custo de oportunidade daquela terra vai subir, empurrando isso aqui para cima, ou seja, o fato desse terreno ser mais propício à produção de trigo vai aumentar o custo de oportunidade. Aí você fala, puxa, mas assim, então parece que o cara está sendo refém do sucesso dele. Como ele teve sucesso de produzir trigo, então quer dizer que agora ele vai virar, digamos assim, ficou mais custoso do nada? Não entendo, professor. Não, eu não estou dizendo que virou mais custoso do nada. Mas o fato de ter custo de oportunidade significa que aquele terreno poderia não só ser explorado por ele mesmo, como ele poderia arrendar para outros, obtendo lucro maior com aquilo. Porque você pode arrendar a valores maiores. E você precisa levar isso em conta na sua análise. Ou você pode vender aquele terreno embolsando a diferença. Então, no momento em que você constrói isso e entende essa lógica, o ganho do empreendedor, de quem desbravou aquela terra, que é boa para aquele tipo de uso, passa a ser não de natureza de lucro, mas de
excedente do produtor, né, que é transformado em renda ricardiana. É a renda de um fator de produção. Aquele fator de produção terra passa a render para ele, porque ele tornou aquilo um ponto de produção importante. Pensem agora do ponto de vista do mundo moderno. Um posto de gasolina, por exemplo. Digamos que não existia um posto de gasolina em determinado bairro. Eu fui lá, desenvolvi aquele posto de gasolina, começou a se mostrar muito relevante, as pessoas passam por ali toda hora, abastecem no posto de gasolina. Bom, eu posso ser dono do posto de gasolina e operá-lo, eu posso arrendar para outro, posso alugar para outra pessoa utilizar aquilo, posso inclusive vender como ponto comercial. Então, no momento em que atingiu esse grau de maturidade do mercado, né, o que eu estou obtendo não é mais lucro com relação àquele posto. Não é que aquele posto lucre mais que os outros. É que aquele posto tem renda econômica ou renda ricardiana, né, adicionada por ser um ponto comercial melhor. Então aquilo já virou meu patrimônio, digamos assim. Só que o lucro econômico de todos os postos de gasolina, digamos assim, no mercado estável, competitivo, passam a ser iguais. Por quê? Porque todo o diferencial de custo, o ponto comercial ser melhor, passa a ser incorporado àquele fator de produção, que no caso é o ponto comercial. Vocês entenderam isso, pessoal? Isso não é trivial. Mas vocês entenderam que ter renda ricardiana é diferente de ter lucro? Então, o que eu obtenho através da operação habitual daquele assunto e não da valorização dos ativos. Né? Uma empresa, por exemplo, pode obter renda ricardiana de sua marca. Por quê? Porque eu posso construir uma marca e depois vendê-la, né? Como fez, por exemplo, a IBM com a sua linha de laptops que vendeu para a Lenovo, ThinkPad. Né? Então, a Lenovo, que era uma empresa chinesa, ela acabou pagando mera e simplesmente por uma marca. Na verdade, pagou por toda a unidade de produção, mas a unidade era menos relevante do que a marca. Pessoal, vocês estão entendendo? Dúvidas podem jogar aqui no chat ou podem abrir o microfone. Então, olhando sobre outra ótica, pensem agora... Podem pensar agora sobre outro setor, tá? Eu vou apresentar sobre outra lógica. Né? Pensem o seguinte, restaurantes. Vocês concordam comigo que existem restaurantes, vamos pensar que não existem diferenças, todos são restaurantes italianos, tá? Para ficar todos eles com uma coisa mais ou menos homogênea. Só que eu posso ter um restaurante italiano bem localizado e um mal localizado. Aquele restaurante italiano bem localizado, pela praticidade de acesso, ele vai ter como se fosse custo mais baixo ou uma demanda maior, digamos assim. Então vai ser um lugar mais propício e mais pessoas irão para lá. Não é que não é que o meu ponto de operação seja necessariamente pior, tá? Desculpa, estou confundindo os conceitos. Né? Então, eu estou num ponto melhor de operação e outro está num ponto pior de operação. Então, o fato de eu operar naquele ponto melhor faz com que mais pessoas busquem aquele lugar passa a ser valorizado como ponto comercial para restaurantes italianos e o meu custo de oportunidade sobe. Ao subir o custo de oportunidade, pensem como deslocar essa curva para cima, a tal ponto de ficar como se fosse uma firma marginal. Por quê? Porque os custos de produzir naquela cantina sobem. Por quê? Porque subiu o custo de oportunidade, mas o custo de oportunidade todo passa a ser o quê? A remuneração do meu fator de produção, que é ter aquele ponto comercial, ter desenvolvido aquele ponto comercial. E aí eu passo a extrair não mais lucro extraordinário, que foi uma coisa momentânea, mas eu passo a extrair renda ricardiana. E o que é renda ricardiana? A renda ricardiana é a remuneração adicional por um fator de produção ser mais produtivo do que outro, ser mais capaz de gerar rendas do que outro. Né? Então, renda ricardiana passa a ser, nesse caso, diferente de lucro. Eu tenho lucro zero, mas, obviamente, eu estou numa situação muito melhor numa terra de custo baixo. Tudo bem, pessoal? Pessoal, isso era tudo que eu tinha para hoje, na verdade, isso era tudo que eu tinha para o semestre. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas relacionadas a Micro 1 ainda, e já comentar algumas coisas relacionadas a Micro 2. Tá? Então, em Micro 1, a gente estava olhando simplesmente para uma empresa, simplesmente para um consumidor. E a gente ia olhando pontualmente para eles e tudo mais, nas condições mais ou menos padrões do funcionamento do mercado. Como eu falei para vocês, mais ou menos 2/3 de Micro 1 foi olhando para consumidores, 1/3 para produtores.
quase toda micro 2 vai ser olhar apenas para os produtores sobre circunstâncias diferentes do que a gente está acostumado. Como eu falei, monopólio, oligopólio, monopsônio, a gente vai ver teoria dos jogos, e a gente vai voltar a ver algumas coisas de agora, mas no final de micro 2 para equilíbrio geral, em que a gente vai juntar vários mercados ao mesmo tempo e a gente vai voltar a ver um pouco o consumidor. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. O que nós veremos em micro 2. Depois, o que ainda nós faremos em micro 1. Semana que vem eu vou dar uma aula resolvendo exercícios, né? Como eu acho que é importante que vocês estejam online, né? Eu vou fazer no horário do noturno, para que o pessoal possa mandar as dúvidas nos dois horários, né? Então eu devo fazer no horário do noturno, e eu vou pedir para que vocês enviem, eu vou mandar por e-mail, né? Pedir para que vocês enviem a escolha de exercícios para fazer para a próxima aula com certa antecedência, tá? E daqui a 15 dias a gente tem a P2. Tudo bem? Eu já mando mais informações sobre isso até lá. Depois, pessoal, digamos assim, eu invadi a casa de vocês nesse período, vocês também invadiram a minha. Eu sinto por não ter visto a cara de vocês, né? A gente só teve 3 semanas presencial, então não deu para conversar muito, né? A possibilidade de conhecer melhor a vida de vocês. Mas eu queria aproveitar, digamos assim, o fato de que hoje é meu aniversário, né? Eu queria aproveitar o fato de que hoje é meu aniversário, por isso que vocês devem ter ouvido várias vezes, por exemplo, o meu celular apagou agora porque estavam me ligando aí, né? Queria aproveitar que hoje é meu aniversário e que alguns de vocês já ficaram sabendo, né? Eu falei em outro momento, para pegar esse finalzinho da aula e fazer uma pequena homenagem ao meu irmão, né? Que alguns de vocês já sabem, não sei se todos, mas eu acho que com essa intimidade eu posso gastar um pouco, né? Meu irmão que faleceu faz 2 meses e meio. Vou mostrar a foto dele para vocês.